Olá, amigos do Repórter Diário, mais uma vez muito bem-vindos. Voltamos a falar sobre eleições 2016 e recebemos nos estúdios do RDTV o ex-prefeito e pré-candidato a prefeito de Santo André, Aidan Ravin, do PSB. Olá, doutor Aidan, como vai? Bem-vindo ao RDTV. Obrigado, é um prazer estar aqui, Tiago, e poder esclarecer dúvidas e orientar você que está nos assistindo para o melhor caminho deste ano. Doutor Aidan, que tenta voltar ao comando da Prefeitura Andrense a partir de janeiro de 2017, um dos questionamentos que nós estamos fazendo, doutor Aidan, a todos os pré-candidatos, é a respeito das finanças de Santo André, que é um grande desafio, né? Até porque se as finanças não estão organizadas, todo o resto fica prejudicado. Saúde, educação, mobilidade. Nós sabemos que é um cenário muito desafiador este atual, né? Com queda de arrecadação na cidade. Como é possível governar, caso o senhor volte a ser prefeito, neste cenário adverso das finanças da cidade? Qual é a sua estratégia para organizar a questão financeira de Santo André? Tiago, a questão financeira não é só de Santo André, é do país, né? Mas Santo André está com um problema maior que isso. Existe uma coisa que chama-se Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem que ser seguida à risca. O que você tem de orçamento comprovado, você tem que ser investido. E não é isso que está acontecendo, né? A nossa saúde está muito precária, a educação também ficou precária demais. Eu acho que existe um governo um pouco desorientado também em cima disso. Claro, existe a dificuldade de arrecadação, só que nossa cidade é a quinta maior do estado. Mesmo você perdendo a arrecadação, ainda continua com uma arrecadação grande. Então é importante saber direcionar para fazer. Não ter remédio, não ter uniforme, não tem alimentação adequada para as crianças, não tem material escolar, né? As professoras têm que levar papel de sulfite na aula. Os professores que estão nos vendo sabem o que eu estou falando. Não tem papel higiênico num posto de saúde, não tem papel higiênico na escola, não tem papel higiênico dentro da prefeitura. Isso não é falta de dinheiro, isso é falta de controle. Acho que quando você tem uma arrecadação menor, que você tem que organizar em cima disso, você tem que fazer o básico para depois você fazer o mais, né? E agora deixar faltar o básico, aí não tem quem aguente. Agora eu vou falar para você um passo na frente. Como organizar isso o ano que vem? Que é isso que é a pergunta direta. O ano que vem você tem que ver o que aconteceu nesse descontrole todo, né? E começar a colocar uma ordem nova na casa. Por exemplo, não adianta você querer fazer uma grande obra na cidade no primeiro ano com dinheiro da cidade, você não vai ter. Então você vai ter que colocar ela no eixo, como já tínhamos colocado no nosso governo. Eu, há 15 dias atrás, estava em Brasília, né? Fui visitar 4 ministérios protocolando, né, futuros projetos para a cidade de Santo André, onde o dinheiro está parado lá, verba carimbada, que você pode trazer. Então, como pré-candidato, já fiz isso e, ganhando a eleição, eu vou refirmar o nosso contrato lá, porque o ano que vem, você trazendo verba carimbada para já começar a fazer as coisas na cidade, fica mais fácil para você mostrar para a cidade a organização e como faz a administração. O senhor já apresentou em Brasília projetos, resolveu adiantar já o processo, caso seja eleito prefeito, para já estar encaminhado, é isso? Exatamente. Que tipo de projetos, por exemplo? Não só em Brasília, mas como nós temos aqui no governo estadual, o vice-governador é o Márcio França, e nós temos o Geraldo Alckmin, governador, também tem espaço aqui para a gente trazer projetos que já existem no governo do estado. E você traz para Santo André uma coisa pautável. Não adianta fazer um plano de governo mirabolante, falando que eu vou fazer tanta, e você não faz nada. Todo mundo sabe que estamos numa recessão, o ano que vem vai ser um ano difícil, né? Provavelmente o pessoal está pensando em 2018 começar a colocar no eixo e andar mais a cidade, andar o país também. Então a gente tem que ter essa noção prática de tudo isso. Você me perguntou quais os planos. Existem 400 mil casas, né, do Minha Casa Minha Vida, que está parado em Brasília. Nós temos espaço aqui para fazer. Eu, quando estava aqui, entreguei 5 mil casas e deixei projeto de 5 mil aprovadas, que não conseguiram terminar e nem entregar essas 5 mil. E nós temos também uma situação, até em Paranapiacaba, que você pode fazer um condomínio verde, colocando
mais de 10 até 15 mil casas lá. Então você tem que fazer uma adequação disso. Então existe um compromisso direto de trazer. Não sei se você sabe, mas a primeira cidade que conseguiu Minha Casa Minha Vida do grande ABC foi Santo André. E Santo André não era PT. Por quê? Porque tinha projeto, porque apresentou projeto. E a gente tinha uma dificuldade grande porque você não fecha a conta. Quando você chega no final para fechar a conta, sempre tem um gasto a mais. Então você tem que provar em Brasília que você tem esse gasto a mais para receber essa verba. Nós conseguimos. Porque quando você faz um trabalho sério, um trabalho correto, você consegue mostrar como que está e o pessoal, você tem a parceria, o feedback. Então, lá em Brasília, você tem verba para ciclovia e não essa ciclofaixa vergonhosa que tem em Santo André. Por que eu falo que é vergonhosa? São 6 horas num domingo, que tumultua o trânsito todo, né? Gastando uma fortuna, que o primeiro ano gastou 5 milhões por ano, que eu falo para todo mundo, e repito, em São Paulo, a ciclofaixa, não a ciclovia, não gastava R$1. Sabe por quê? O banco pagava. Se nós temos aqui a folha de pagamento, que é bancada pelo Banco do Brasil, por que ele não pode pagar a ciclofaixa para a gente? Por que não pegamos uma empresa grande de Santo André, como a própria Peralta, que ela faz o lixo aqui ambiental, porque o banco e a Peralta não pagam a ciclofaixa? Que não iam gastar 5 milhões nunca na vida. Né? Porque ninguém ia contratar um caminhão para colocar o cone medidinho certinho. Não se fazia isso em São Paulo. Né? Você coloca pessoas no caminhão que colocam o cone e depois recolhe de novo. Né? Não gastando nada de absurdo como gastou aqui. Vou só comentar, desculpa se eu me alonguei nessa, mas é assim. Eu queria que vocês tivessem curiosidade de acompanhar a ciclofaixa na Capitão Mário de Toledo, que ela é pequena, não cabe 2, e é muito pequenininha, tem 2 para carro e uma para ônibus. As 2 com carro, um caminhão e um carro médio, não cabe lá. Então acaba esmagando a faixa do ciclista, porque ninguém vai para cima do ônibus. Lá na frente, quando você termina a Capitão Mário de Toledo, você cai lá na Pedroso. Na Pedroso, a ciclofaixa, ela é no meio da rua. Ela tem aqui o estacionamento de carro, a ciclofaixa no meio da rua e mais um carro passando aqui. Como é que você coloca na cabeça de uma criança de 12, 14 anos, 15, que tem uma bicicleta, que ali ele não pode andar de bicicleta, está pintado que está marcado que é ciclofaixa, no meio da rua? O risco é muito grande de acidente. Eu acho que é até criminoso o que fizeram. Então, tem que ser revisto? Tem que ser revisto. Nós buscamos um projeto que já existe em Sorocaba, né, que você pode fazer a ciclofaixa, a ciclovia, embaixo, do lado da rede elétrica. Porque você tem a rede elétrica e do lado você tem 3 metros livres que você pode fazer uma ciclofaixa uma ciclovia muito bem feita, com recurso federal, do governo do estado também, e você faz o quê? Você dá uma visibilidade bonita na cidade, você tira aqueles muros, porque ali é lixo, é rato, é dengue, e você faz uma alternativa de convívio, até das pessoas que estão perto. Doutor Adam, o senhor ficou 4 anos no comando da prefeitura entre 2009 e 2012, e em 2012 Santo André decidiu por não reeleger, não dar mais 4 anos. Né? Por que naquele momento isto aconteceu? Por que o senhor não conseguiu se reeleger? E por que agora Santo André deveria dar essa chance, uma nova chance, um novo mandato aí da Ravin? Porque não me deu a chance, eu acho que agora todo mundo deve estar avaliando mais. Porque houve uma série de sucessões de acontecimentos que eu acho que a gente acabou por ser um primeiro mandato, por nunca tinha sido prefeito na cidade, só tinha experiência como médico, né, que eu tenho 29 anos de médico, e eu não tinha experiência como prefeito. O que aconteceu de verdade? Pessoas que estavam do meu lado viraram candidato a prefeito. Né? Então, houve um rompimento dentro do grupo e acabou fragilizando isso para a gente. O PT muito hábil, né? Fez todo um trabalho na cidade e no último dia da eleição, que todo mundo sabe da cidade, na madrugada foi ligado para a casa de todo mundo, né? Mais de 62.443 pessoas receberam a ligação de madrugada, das 2 da manhã até as 8 da manhã. Se você recebe uma ligação de madrugada, o que você imagina que é? Algum problema. Aconteceu um acidente,
Alguém morreu. Foi decisivo na sua avaliação Vou te esse provar, acontecimento? Vou tentar mostrar por que eu imagino isso. A gente estava fazendo um trabalho no segundo turno, existia até pesquisa que podia virar o jogo. 62 mil, vamos por 60 mil famílias, cada família tem 4 pessoas. 6 vezes 4, 240 mil pessoas foram às urnas sabendo da ligação. Ó, ligaram na minha casa, ligaram na minha casa. Isso é mais ou menos metade da população que vota em Santo André. E nós perdemos a eleição por 15 mil votos. Deu 29 mil votos. 15 mil votos eu ganharia a eleição. Né? O mesmo que fez telemarketing para o PT no primeiro turno. A mesma empresa que fez no segundo turno. Foi a mesma empresa que fez as ligações. Isso aconteceu no fim de outubro. Em novembro eu abri o processo, em novembro. Por que o PT não abriu o processo, sabendo que falando que eu fiz um crime eleitoral? Porque se eu liguei pedindo voto de madrugada, eu fiz um crime eleitoral. E eu não fiz crime eleitoral. Quem fez foram eles. Só que esse processo rodou 3 anos e meio. O promotor público falou que tem provas que realmente houve fraude. E a juíza preferiu mandar para São Paulo, depois de 3 anos e meio. E em janeiro de 2013 foi proibido o telemarketing no país todo. Por quê? Porque fizeram isso em outras cidades também. Sobre esse caso específico, qual que vai ser a atitude do senhor a partir de agora? Como o senhor muito bem lembrou, o Ministério Público deu um parecer favorável ao senhor, concordando que de fato houve um crime por parte do PT, mas a Justiça de Santo André considerou que não. O próximo passo agora é o quê? Recorrer essa decisão daqui? Já foi recorrido para São Paulo. Já foi. Porque eu acho que a justiça tem que ser feita, você tem que ir até o fim. Infelizmente ela demora. Né? E a gente tem que obedecer isso. Então eu falo para você, talvez a falta de propaganda, né, no nosso mandato, pode ser isso, porque o pessoal fala assim, o Aidan não fez, o Aidan não fez, o Aidan não fez. E hoje eu ando na cidade, né, as pessoas veem que existia saúde melhor do que tem agora, existia a educação melhor do que tem agora, a limpeza da cidade melhor do que tem agora, o respeito a você, andreense, muito melhor do que tem agora, né, porque você ir num posto de saúde e ter que pedir papel higiênico, pegar um rolo de papel higiênico na recepção, para ir no banheiro, isso é respeito? Né? Você precisa fazer um exame de urina e ter que comprar o potinho, porque não tem o potinho ali. Você tem um pai diabético, que precisa da fitinha e da agulha de insulina, e não tem. Né? Vou falar para você, a vergonha de Santo André, nós estamos numa crise como a gente está, né? A crise absurda que é, e tem uma coisa em Santo André que dá lucro, farmácia. Farmácia abre em Santo André, farmácia grande, que nem pipoca. Em frente o ABC Shopping, em frente o Hospital Municipal. Na minha clínica, na Vila, abriu uma farmácia há 2 anos, Farmais, a 100 metros abriu a drogaria São Paulo. E a 200 metros tem um centro onde tem farmácia, 2. E a 300 metros para frente também tem farmácia. E já tinha uma farmácia ali do lado. Então, são 7 farmácias num local onde não tem cabimento. Agora, a sua mãe vai no posto, ela é aposentada, pega uma receita, ela pegou a receita, vai lá, não tem o remédio, o que ela tem que fazer? Comprar. Se você está doente, você tem que tomar o remédio, tem que comprar. Quando você vai comprar, é aposentado, tudo que aconteceu, né? Cortaram a aposentadoria, aumentou a água, aumentou a luz, aumentou a comida, então o dinheiro abaixou. Você tem que tirar o dinheiro de alguma coisa para comprar o remédio. Quando você tira o dinheiro daqui do açougue, você deixa de comprar no açougue, cai o rendimento do açougue, ele tem que mandar a gente embora. E ele também não vai gastar, porque está ganhando menos. Então a própria cidade começa a ficar falida por uma estrutura de falta de respeito, porque remédio vem do imposto. É só a gente investir certo, com respeito. Tratar o ser humano, isso é uma coisa que meu pai me ensinou quando estava recém-formado. Meu pai é açougueiro, eu me formei médico, e quando me formei médico, é engraçado, né? Nós temos muito perto a idade da gente. Então eu me formei com 24 anos, meu pai tinha 44. Né? Temos 19 anos, 20 anos de diferença, muito pouco. E minha referência é meu pai. Meu pai sempre trabalhou a vida toda, me sustentou, me formou médico, num açougue menor que essa sala aqui. E a gente, com muito carinho, muita tranquilidade, falei, pai, e agora? Ele falou, filho, só tem um segredo.
trate a pessoa que está na sua frente como você gostaria de ser tratado. E foi isso que eu fiz em Santo André. Claro, a gente não agrada a todo mundo, porque se eu pinto a lombada de verde, o cara fala, não, tem que ser vermelho. E hoje a cidade inteira está pintada de vermelho, e a pessoa fala para mim, Aidan, tira esse vermelho da cidade. Vermelho é sangue. Vermelho não é cor de Santo André. A primeira coisa que eu fiz quando entrei em Santo André, lembra disso? Quando a gente entrou em Santo André, que cor que eram os ônibus? Vermelhos. Como é que era o nome da empresa? EPT. Não. Nossa empresa é SA, Santo André. A cor da empresa é a cor da cidade de Santo André. A UBS tinha a cor de Santo André, a escola tinha a cor de Santo André, o ponto de ônibus cor de Santo André, para a gente poder ter essa intimidade. Mas, prefeito, duas questões a respeito do Semasa. Em primeiro lugar, a respeito da dívida que a Sabesp cobra do Semasa. Qual seria a solução? Então, essa dívida antiga passou por várias gestões, inclusive a do senhor. O Sabesp diz que já tem mais de 3 bilhões de reais em dívida, isso nunca se resolve. Qual seria a solução para esse impasse? Talvez uma solução parecida com o Diadema, em que a Sabesp assuma o esgoto e a água. E a outra questão sobre o Semasa, o senhor acredita que seus adversários em algum momento vão utilizar a questão da corrupção no Semasa, na sua gestão, que é um assunto que sempre vem à tona, para acusar o senhor? E como o senhor vai responder essas acusações durante a campanha? Agradeço a pergunta, isso é muito importante para você, eleitor, e você, munícipe de Santo André, entender. Dívida do Semasa, de onde vem? Vem da gestão do PT, de 97 e 98. Foi deixado de pagar conta de água de Santo André para São Paulo. Mas você deixou de pagar conta de água? Você pagou. Santo André recebeu e não pagou lá. Qual era a obrigação? Se Santo André achou que a conta estava errada, ele tinha que fazer o quê, Tiago? Tinha que questionar em juízo. Então, deposita o dinheiro que eu recebi de você numa conta garantida ou em juízo. Isto não aconteceu. Porque quando eu entrei de prefeito e eu recebi uma conta da Sabesp de 1 bilhão e 700, eu falei, mas como 1 milhão e 700? Não imaginava que a gente estava devendo nada. Fui até a Semasa, pedi para levantar e realmente foi deixado de pagar 2 anos e não foi pago nada e nem depositado. Eu denunciei no Ministério Público que Santo André sumiu com o dinheiro que era para pagar a Sabesp. Ou o dinheiro do questionamento, que achava que não era legítimo o preço, tinha que estar depositado. E não foi depositado. Então, alguém sumiu com esse dinheiro. E eu questionei isso no Ministério Público. Foi feito, você me perguntou, como que a gente faz para pagar isso? Né? Como a dívida é grande, ela bate mais ou menos 1 ano nosso de entrada, que a estimativa nossa é 3 bi e 100 milhões, é mais ou menos a dívida hoje, nós temos que conversar muito bem com a Sabesp, e dá para conversar, ou parcelar, ou ver uma parceria, mas tem que ser resolvido. Mas antes de ser resolvido isso, tem que ser culpado quem não pagou. E mostrado para a população toda que o seu dinheiro que você pagou sumiu, ou desviaram, ou está no bolso de alguém. E isso é roubo. E isso é corrupção. Como eu denunciei, eles inventaram, né, que houve corrupção no Semasa. Agora você me fala para mim. Nós fomos investigados por uma CPI no Semasa. Foi feito na minha administração. Nós fizemos CPI. Ela chegou até o final, não tem provas contundentes. Segunda coisa, eu fui investigado pela DISA 3 anos. Pela DISA de Santo André. 3 anos investigaram tudo, a minha vida pessoal, minha vida de conta corrente, minha vida de imposto de renda, telefone, tudo foi investigado. O próprio Ministério Público falou, não existe nada com o Aidan. O próprio promotor falou isso em jornal, falou isso em televisão. E aí, fechou-se. Este processo que está sendo aberto agora, que foi aberto ano passado, e foi aceito este ano, quem pediu para abrir fui eu. Eu fui a São Paulo em maio de 2012, porque há 3 meses aqui nessa cidade eu fui taxado como ladrão, como corrupção. Então eu pedi para abrir o processo, para provar isso, porque quando a pessoa é honesta, ele tem que provar que é honesto. Os adversários podem querer usar isso sim, mas eu acho que assim, antes de usar,
avalie, veja como você vai falar, porque pode virar contra, né? Porque nós estamos sim, fazendo passo a passo tudo isso, explicando, mostrando, e foi aceito uma denúncia sem prova. Por quê? As duas pessoas que denunciaram receberam a sua licença e os dois não pagaram nada. E foi pedido, falou que foi pedido dinheiro lá e não foi pago. Então não tem prova nem materialidade. Mas só complementando, o Ministério Público, que foi o mesmo promotor, inclusive, que avaliou a questão das ligações e considerou que houve crime do PT, também considerou que houve esse esquema de corrupção no seu mandato. Né? Considerar não significa falar que tem. Okay. Desculpa. Né? Ele fala que existe um esquema formado, ele pode ter isso na cabeça dele. Né? Tem que provar. Né? Eu estou lá muito tranquilo, muito sossegado, ando de cabeça erguida, estou visitando essa cidade inteira. Quando me interpelam para a pergunta, eu respondo, né? Muito tranquilo. A minha vida foi esfacelada aqui no Ministério, está aqui, está aberta. Não tem segredo de justiça, qualquer pessoa pode entrar no processo, qualquer pessoa. A prova que fala que tem uma pessoa estava saindo e falou assim, peraí, eu vou falar com a Aidan. Aidan, estou aqui, viu, vou resolver. Isso é prova? O Aidan ligou e mandou fazer. Isso é prova? Né? Então, a gente está muito tranquilo. Todas as pessoas da cidade que me procuraram dentro do gabinete, eu ligava na hora para o Ângelo e falava, olha, tem uma pessoa que está aqui, ela quer saber como está o processo dela. Eu falava, está faltando isso. Está faltando isso. Você fez, você vai ganhar. Então, sempre trabalhei muito tranquilo. Doutor Aidan Ravin, sobre a definição do candidato a vice na sua chapa, como é que está? O PSB vai ter uma chapa pura? Vai ser o nome do próprio PSB mesmo? Já está definido qual é esse nome? Conta pra gente. Eu antes de falar isso, queria só comentar uma coisinha da Sabesp ainda, que foi pedido prisão do nosso prefeito. Não foi pedido por à toa, porque ele começou a fazer a mesma coisa de novo. Ele começou a depositar 30% e segurar 70%. Espero que hoje ele deposite em juízo esse dinheiro, porque senão ele vai cometer o erro de novo, de simplesmente esquecer do dinheiro que está lá. Então foi pedido a semana passada, se não me falha a memória, retrasada. Então isso é uma coisa grave. Por quê? Porque tem que conversar, tem que tentar entrar num acordo e resolver. Vice. Todo mundo pergunta do vice e tal. Nós temos um grupo de 6 partidos. PSB, PSDC, PRPE, PMN, PEN e PP. E a gente tem, no nosso grupo, nós podemos ter vice. E temos, para a chapa pura, temos 2 pessoas fortes no grupo também. Tanto o Sargento Juliano, que foi um dos mais votados da cidade, como o próprio vereador Cicotti, que também pode ser. Nós estamos optando por não ter chapa pura, já está bem conversado no grupo, para a gente poder agregar. Tem mais candidatos, tem mais situações na cidade que dá para a gente conversar. Nós temos esse mês de julho inteirinho ainda e até registrar as candidaturas. A gente pode compor, sim. Vai depender da vontade dos parceiros, né? Para a gente poder compor. Eu acho que é importante esse mês conversar bastante. No bastidor a gente está conversando muito com todos, né? Respeitando cada um. Eu falo assim, não deixe de acreditar no seu sonho, mas se a gente puder sonhar juntos, por que não? Né? Eu acho que todos que estão saindo candidatos, mais ou menos 9 a 10, né? Um é o PT, os outros estão juntos. Nós estamos todos juntos para tirar o PT. Né? Não vejo nenhum que está querendo sair que não quer tirar o PT, que não quer mudar isso na cidade. Então nós estamos juntos. Gostaria muito de formar um grupo único para a gente já ir enfrentar e já resolver isso logo. Mas existe vaidades, existe vontades, existe sonho que a gente tem que respeitar. Na sua avaliação, é mais fácil enfrentar Carlos Grana como adversário ou um outro nome que venha? Porque a gente tem um número grande de candidatos, né, de pré-candidatos, mais ou menos 10 aí. Seria mais fácil enfrentar em tese o adversário como o Grana, que é do PT, que passa aí o partido por um certo desgaste nos últimos meses, ou é indiferente para o senhor? Eleição, eu não vejo assim não. Né? Não dá para falar que é mais fácil enfrentar o PT vendo toda a sujeira que eles fizeram comigo na última eleição. Né? Eu estou falando na cidade, todo mundo vendo isso, tudo que eles fizeram comigo. Então acho que assim, quem sai numa eleição não pode escolher candidato. Né? Como eu falei, gostaria que a oposição
tivesse todos juntos, para a gente poder fazer um governo muito bom na cidade. Tenho espaço, tenho vontade, quero fazer. Mas eu não vejo, não escolho quem possa estar, não. Só tem uma coisa, se eu não estiver no segundo turno e o PT estiver no segundo turno, eu vou fazer campanha com quem tiver contra o PT para tirar o PT. Seja lá qual nome... Não é o nome. Interessa. Não é o nome. Tá. Nós não podemos continuar do jeito que está. Então, eu acredito que estarei no segundo turno e a gente pode ganhar a eleição. Mas se não estiver, já falei isso há mais de um ano atrás e reforço. Quem estiver, eu estou junto. Só se a pessoa não quiser. Mas se ela não quiser, eu vou fazer campanha no chão. Eu vou atrás. Eu não quero esse governo para a minha cidade, né? Nós estamos vivendo um momento muito difícil, eu estou indo muito na periferia, a gente vê o sofrimento de um pai que tem que tirar dinheiro da comida para comprar material escolar, que é obrigação do governo, né? Que tem que mandar na mochilinha do filho papel higiênico, lanche, porque não tem comida lá. A mãe falou, eu mandei o lanchinho para minha filha e os outros que não podem ter, eles ficam lá, ela tem que dividir com eles. Olha a situação, né? Você que tem um recurso melhor, você não imagina isso, mas pergunte para a sua funcionária que trabalha para você, pergunte para quem realmente está do seu lado ali, que é simples, o que ela está vivendo na cidade, o que ela está passando nessa cidade. Que nota que o senhor dá para o governo Carlos Grana, prefeito? Olha, eu prefiro não dar nota, né? Porque eu não estou vendo governo, eu não vejo governo. Eu fico chateado por estar nessa cidade e não ter governo, né? A fachada, a mentira, pintar a cidade de vermelho, não sei se vocês viram agora, estão pintando o muro de vermelho, estão pintando em cima da calçada, para mostrar via satélite que nós temos ciclovia aqui, né? Porque vai trazer pessoas para ocupar o Bruno e o Daniel, que fizeram uma reforma maravilhosa lá, né? Você, que é de Santo André, vê o que fizeram lá. Com mais de 17 milhões, fizeram nada. Não tem nada feito lá, né? Recuperaram só a... como é que chama? A arquibancada e cobriram com zinco, né? Isso não é reforma, né? E o dinheiro que está lá foi conseguido na nossa administração com o Geraldo Alckmin para poder fazer a reforma, né? E aí está assim. Então eu acho que se eu der uma nota, eu vou estar avaliando uma coisa que infelizmente você que mora aqui na cidade também não está avaliando, né? A não ser que você seja do partido e você consiga enxergar alguma coisa. Mas quem não é do seu partido não enxerga assim, não. A gente está chegando, infelizmente, ao final do nosso bate-papo, prefeito. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, né? Fique à vontade para complementar qualquer informação que quiser para o nosso internauta. Uma pergunta que eu não respondi, eu quero pedir desculpa para você. Você falou, Fique à vontade. por que você deve ser prefeito novamente? Boa. Foi isso? Isso. E eu acabei não respondendo. Responde, então. Me empolguei e acabei não respondendo. Por quê? Eu quero ser prefeito de novo, né? Porque eu tenho mais experiência hoje. Eu aprendi muito, né? Amo essa cidade. Nasci aqui, né? O Aidan está com 15 anos, a Bruna está com 13, são meus dois filhos, né? A minha esposa fez um trabalho que eu julgo muito bom na secretaria dela, do Fundo Social, que ela é respeitada na cidade inteira, né? E Santo André merece o respeito. Não merece o que está aí. Não merece. Coloque o meu nome sim, entre nos processos, vejam tudo o que está acontecendo, não contei nenhuma mentira, não preciso contar mentira. Meu filho estuda aqui na cidade, minha filha estuda aqui na cidade, eu frequento a cidade de Santo André, né? Trabalho aqui, voltei a trabalhar no posto de saúde e enfrentei muito problema lá, porque achavam que eu estava fazendo política, sabe por quê? Porque eu queria mandar o seu pai para a oncologia e eles não queriam mandar, porque eu achava, porque eu atendendo a pessoa tem que dar o remédio, e não tem remédio, o que a gente faz? Eu chegava na administração e falava, tem que dar remédio para essa pessoa, aqui, agora, sangue, né? A gente tinha que dar sangue no própria emergência, porque se você encaminha a pessoa, essa pessoa não dá tempo. Então, fica internada aqui, se tem vaga no hospital, eu encaminho para lá. Senão ela toma aqui e depois vai para o hospital, né? Eu quero cuidar dessa cidade como cuido da minha casa. Quero cuidar de você e quero que você me ajude nesse novo momento nosso, participando. Porque a cidade, o país está deste jeito, porque a gente se omitiu. Nós não participamos de política.
E a política faz parte de tudo na nossa vida, né? A partir do momento que você nasce, você tem que ser político, não tem jeito. Política do bem. Não essa política suja, essa política sem vergonha que nós temos aí. Então, a minha vontade fica para você. A minha vontade é de trabalho bastante, né? Já tenho minha vida estabelecida como médico, acho que a turma já você me conhece, quem não conhece, pergunte quem é o Dr. Aidan, né? E quero mostrar que eu consigo fazer e você consegue me ajudar a cuidar da cidade. A pessoa fala para mim assim, vou te cobrar. Eu falei, venha junto, dê ideia, dê solução e vamos fiscalizar a cidade. Se não acontecer, aí sim, aí você vai cobrar junto comigo. Nós dois vamos cobrar todo mundo que está aqui. Por quê? Os 12 mil funcionários não é do prefeito, são de todos, né? São de todos da cidade. Então tudo que acontece nessa cidade é seu, não é meu. Então nós podemos mais, nós podemos fazer. Doutor Aidan Ravin, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PSB. Nós vamos continuar ouvindo os pré-candidatos, não só de Santo André, mas de todas as cidades do ABC. Continue nos acompanhando no site repórterdiario.com.br. Até uma próxima.